E Mara, eu Olá, passo agora a palavra para você, Mara. muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Que bom estar aqui de novo com vocês. Quando o Marcelo me falou o número de inscritos, eu falei, gente, estou me sentindo o ser humano, né? Daí lembrei qual era o assunto, não sou eu, é o assunto. Falar de liderança é assim. Então, mais uma vez, obrigada, Cinca, pela parceria. Né? O Marcelo, a gente estava conversando antes, quanto tempo tem? Se é do ano passado, se é do ano retrasado? Foi no começo da pandemia. Tudo isso surgiu, então, fazer 2 anos aí, que eu tenho o prazer de participar com vocês, foi uma indicação aqui do Sincades, né? Agradeço aí o seu Luiz, né, como presidente do SINC, e hoje a gente vai falar de um assunto, gente, que cada dia está mais latente dentro das empresas, que é a questão da liderança, a questão da gestão de conflitos. Ontem eu fui falar sobre retenção de talentos dentro do evento da FINDES, né, da federação aqui, para o grupo do Sim de Massas. E a gente entrou, bateu muito no assunto da liderança. Quem me conhece, né, quem me segue um pouquinho, sabe que eu sou especialista em finanças. Mas por que eu falo de gente? Porque são as pessoas que trazem o resultado financeiro que a nossa empresa precisa. Então, eu fui estudar gente para isso. E eu me especializei em liderança, tá? Eu fiz um MBA só em liderança para entender como que funciona a cabeça dos grandes líderes, né? Fazer mentoria e tudo para entender, para a gente poder melhorar isso. E ontem eu escutei uma coisa que me chamou a atenção, mas liderança só funciona nas grandes empresas. Não, gente, liderança ela tem que funcionar em todas as empresas, todas, que tenham um colaborador até 1 milhão de colaboradores. Então, falar de liderança, a gente não pode deixar de tocar em assunto como diversidade, deixar de tocar em assunto como gestão de conflitos, né? O papel do líder, e eu vou começar falando de liderança para a gente. Quem aqui, qual de vocês aqui, por favor, aquela mãozinha famosa, né, que tem ali nas reações, todos vocês são líderes? Quem for líder, por favor, dá um joinha, põe a mãozinha, faz alguma coisinha, né? Ó, 1, 2, 3, 4, pelo perfil que eu fui vendo, a maioria está como supervisão, como gestão, é bom que estou vendo que está todo mundo presente, né? Isso é um truque, tá, gente? Para saber se está todo mundo presente. Então, e assim, eu queria que alguém falasse como são vocês como líderes. Qual o desafio da liderança hoje? Quem vai ser o primeiro que vai participar aí? Se ninguém participar, vai por escolha. Quem vai ser? Renata, que está com um sorrisão aí. Renata é do nosso, ela é do Josiel, né? Renata, eu vou te poupar, tá bom? Ana Gabriela, que está acima da Renata, e deu uma risadinha também. Tudo bom, Ana? Tudo jóia. Peraí, Aline, você quer que o pessoal renomeie de onde é, para depois você saber? Por gentileza, quem puder colocar o nome e a empresa. Igual o dela está ali, né? Aline Cinca Paraná. E você? Fala, Ana Gabriela, você é gestora, você é líder, quantas pessoas? Abre seu áudio. Oi, então, eu também Oi. sou da Untec, eu sou Tech É? Recruiter aqui. Aham. Então é por isso que ela riu, que eu chamei a outra. Está Exatamente. explicado. Está explicado por quê. Mas vamos lá, a gente vai ter tempo para bater papo. Eu já vou começar a apresentação para a gente falar de liderança, que eu tenho algumas perguntas que vão ser bem provocativas, que eu vou querer ouvir de vocês. Então, a gente vai falar de gestão de conflitos e liderança, né? E eu começo com uma informação para vocês. O Instituto Dale Carnegie ele fez uma pesquisa, tá? Por 2 anos consecutivos, a média ficou ali 84, 86. Mas, assim, então eles trabalham com 85% do sucesso profissional de qualquer pessoa vem da competência de relacionamento e 15% de competência técnica. 85% competência de relacionamento e 15% competência técnica. Vocês concordam com isso? Vocês acham que realmente é esse número? Porque aí vem aquela história, eu moro, a pessoa é ótima tecnicamente, mas ela tinha que morar em caverna. Vocês reconhecem alguém? Vocês lembram de alguém? A Cristal deu uma risadinha ali, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, esse líder é maravilhoso, é um espetáculo, mas tinha que morar em caverna. Presenciei uma cena recente no cliente
a menina do DP, a gente estava em reunião, chegou um colaborador assim, eu queria saber se o pagamento cai hoje. O pagamento cai no dia que a empresa tiver que pagar. Você não tem nada que me perguntar aqui, uma delicadeza, gente, uma liderança falando isso. Aí eu olhei para ela, você trata os funcionários assim? Nossa, é muita gente enchendo o saco. Eu falei, está na hora de oxigenar o mercado, né? Pensei cá com os meus botões. Porque nós temos que ter a competência de relacionamento. E como hoje em dia está difícil falar com as pessoas, né, gente? Lidar com gente está cada dia mais difícil. Se vocês estão com problema aí de contratar pessoas, quem está com problema de contratar gente? Todo mundo? Gente, eu que travei para vocês, eu travei, Marcelo. Não. Travei, Aline, ou não? Travou. Não, Mari. Só um pouquinho, Tranquilo. rapidinho. Oi? Já saiu. Ficou estático só um minutinho. Gente, eu travei. Não, Mari, tá Tá tranquilo. ouvindo direito? Então tá bom, é porque eu vi umas imagenzinhas meio assim. Então, assim, tá todo mundo com problema para contratar gente, tá? Aumentar meu som, gente, espera aí um pouquinho. Eu já estou no meu máximo aqui. Vocês estão ouvindo bem? Algumas pessoas que estavam com problema de som. Ouço bem, Mara. Ouvindo bem, Mari. Tá ouvindo, né? Beleza. Então, assim, a gente tem problema de relacionamento para contratar pessoas, e principalmente contratar lideranças, desenvolver lideranças, porque as pessoas hoje, a gente está pegando uma série de profissionais que estão vindo cheios de vícios, cheios de mimimi, principalmente quando a gente está entrando no mercado, pessoas que estão entrando, e a liderança ela precisa ter uma maturidade muito grande. A liderança ela precisa ter uma inteligência emocional, que é um pouquinho que a gente vai falar aqui. 1h30 para a gente falar de liderança é quase assim um desafio, porque é um assunto que, se deixar, a gente tem assunto por 8 meses, direto, né? Todos os dias. Mas a gente vai tentar falar um pouquinho disso aqui. Então, com base nessa informação, a gente vê o quê? Nós temos que ter relacionamento, nós temos que saber nos relacionar com as pessoas de forma inteligente, de forma madura, tanto com competência técnica e competência emocional. O papel de um líder hoje na organização, ele pode ou puxar a organização toda para baixo ou puxar a organização toda para cima. Então, olha a responsabilidade de vocês que estão à frente de equipes, tá? Porque nós temos 3 tipos de liderança. A liderança autocrática, que é líder para liderada, é o papel eu falo que é o modelo do chicote, né? Na época do capataz ainda, ninguém tem voz, os liderados, só que funciona. Em alguns lugares, ainda se existe esse tipo de liderança, só que ela não é produtiva. É o tipo de liderança que ela desgasta, aumenta o turnover na empresa, aumenta o desgaste emocional, aumenta o número de doenças, inclusive. Isso tudo é informação, gente, da Organização Mundial de Saúde, né? O tipo de pressão, de estresse. Aí vem as doenças, né? As doenças emocionais que acabam refletindo fisicamente e para a produtividade da empresa. Eu tenho a democrática, que é líder com liderado, tem a escuta ativa, tem o papel do líder ali ouvindo o que os liderados têm a propor, mas desde que ele não perca a liderança dele. E tem o líder que ele já é liberal demais, né? Faz o que vocês quiserem, tá bom do jeito que tá, vamos lá, eu não quero ter estresse, então eu não quero me envolver. Esse não é líder. Esse está ali só para ter status. O líder mesmo, ele tem que ser democrático, tá? Exercendo a sua autoridade, exercendo o papel que lhe é dado. Então, em que papel que vocês estão como líderes? Tá? E qual tipo de liderança que vocês estão usando? E essa liderança ela está sendo efetiva? Ela está sendo uma boa liderança? Que tipo de líder eu sou? Vocês já se fizeram? Oi, Mara. Hoje eu não tenho. Oi? Oi, deu uma travadinha. Desculpa. Agora voltou. Voltou? Agora voltou. Gente, eu vou. A minha internet está aqui, eu estou com 2 internets, tá? Mas voltou, né? Voltou. Então, vamos lá. Qual tipo de líder eu sou? Vocês já se perguntaram isso?
Quando eu estava falando que quando eu fiz essa pergunta, eu fiquei 4 dias com enxaqueca, porque eu tinha uma equipe no banco, né? E eu fiquei pegando algumas situações e me colocando no papel dos liderados. E aí eu comecei a me moldar como a líder que eu queria ser. Porque quando a gente fala de liderança, o primeiro papel do sucesso é que tipo de líder eu sou. Algum de vocês já se perguntou aqui? Que tipo de líder vocês são? Que tipo de liderança vocês estão criando? Como que as pessoas vão lembrar de vocês enquanto líderes? Eu tenho um líder, gente, que foi o meu penúltimo líder no banco, né, isso há 11 anos atrás, que, assim, eu vou lembrar do Sérgio o resto da minha vida, para não ser como ele. Tá? Porque foi a pior pessoa que passou pela minha vida enquanto líder, mas foi o melhor exemplo de liderança que eu tive, de como não fazer. Tá? Então, quando eu começo a refletir que tipo de líder eu sou, que tipo de liderança eu estou deixando, que história que eu vou deixar, tá? Eu começo a melhorar a liderança e me torno um líder mais efetivo. A gente faz um exercício, quando faz trabalho de PDL, né, que é o Programa de Desenvolvimento de Liderança, que eu falo assim, se hoje, você morresse hoje, o que estaria escrito na sua lápide enquanto líder? Fulano foi um líder. O que vocês acham que estaria escrito na lápide de vocês? Né? Tem pessoas que falam assim, eu estou de boa, pode falar à vontade. Outros ficam assim, não, é melhor não ter lápide. Né? Deixa sem lápide para não ficar feio o negócio. Então, isso reflete nessa pergunta, que tipo de líder eu sou? Tá? Que vem seguida de uma outra. Por que eu sou líder? Tem gente que foi jogado na liderança. Tem gente que foi colocado ali porque não tinha mais ninguém. Ou então tem gente que falou assim, me dá o cargo aqui que eu assumo. Só que por que vocês são líderes? É outra pergunta que vocês já se fizeram. Por que vocês são líderes? Por que vocês foram selecionados para ser líderes? Para serem líderes, né? Por que vocês estão no papel da liderança? E isso vocês podem levar, inclusive, para as equipes de vocês. Né? Se vocês certamente têm vários líderes dentro dos negócios. Quais tipos de líderes são essas pessoas? Porque uma liderança, principalmente quando ela é operacional, ela não é levada a pensar no papel e na importância dele enquanto líder. E aí ele não vai saber gerir conflitos, ele não vai saber gerir diversidade, ele não vai saber gerir as próprias emoções. Tá? E aí começa, e os problemas geralmente eles vão vir lá da parte operacional. Eu trabalhei com logística no Martins Atacadista, e assim, eu via a dificuldade que é lidar com o pessoal de armazém. Como é difícil, porque o nível cultural ele é mais baixo, né? As pessoas não têm um entendimento do papel delas, elas acham que é só carregar caixa. Então, e isso é uma realidade de vocês. No nosso último bate-papo sobre logística, isso ficou muito claro, sobre engajamento, comprometimento. E aí vem a pergunta, a liderança está trabalhando esse engajamento e esse comprometimento nas pessoas? Algum de vocês aqui tem o PDL, que é o Programa de Desenvolvimento de Lideranças, dentro da empresa, ou não? Gente, se vocês têm uma equipe de líderes grandes que eu falo assim, 5 líderes para mais, desenvolva esse programa. Isso que o Marcelo falou do SINCA, né? De ter da Câmara de RH, é uma ferramenta que a gente estava conversando, de ter esse programa feito pelo SINCA. Né, Aline? Nós conversamos isso quando a gente estava falando da estrutura da Câmara, que eu dei o exemplo que eu participo aqui do CRA, né? Então, assim, desenvolvam um PDL. O que é PDL? É preparar a liderança de vocês para vestir a camisa da empresa e dar resultado, e fazer melhores entregas. Que aí essa pergunta aqui, por que eu sou líder, ela vai ficar mais clara. Eu sou líder porque eu preciso coordenar e gerir pessoas. Eu sou líder porque eu preciso fazer as entregas da empresa. Eu sou líder porque eu tenho um cliente do outro lado que está esperando o que ele comprou e o meu comercial prometeu entregar. Eu sou líder porque eu preciso coordenar a minha equipe do financeiro para que não tenha problemas, para que não tenha problema de fluxo de caixa. Eu sou líder porque lá no RH eu sou responsável por cuidar do desenvolvimento, da segurança das pessoas, da saúde. Eu sou líder porque eu tenho que entender que eu entendo da legislação e sei que ela tem que se fazer cumprir. Por exemplo, no dia 2 de janeiro,
Se algum de vocês aqui ainda está com problema de e-social na parte de segurança e medicina no trabalho, corre, porque a partir do dia 2 tem multa, do 2 de janeiro. Tá? A partir do dia 2 de janeiro, o e-social ele vai estar rodando lindo e pleno. A última fase de teste termina agora dia 31 de dezembro. Nós estamos na última fase de teste, que é a fase da parte de SESMIT. Então, o líder ele precisa entender qual o papel dele dentro da organização. Não é só chegar e mandar nas pessoas, ou só chegar e coordenar, organizar o ambiente. Dependendo do setor, ele precisa entender de legislação, ele precisa entender do universo de clientes, ele precisa orientar as pessoas, ele precisa ser o primeiro que, quando alguém falar mal da empresa, ele é o primeiro a defender, ele tem que ser o melhor advogado da empresa. Tá? Vai ter uma pergunta daqui a pouco, vocês vão entender por que eu estou falando tudo isso. Então, as duas reflexões para vocês. Que tipo de líder sou eu? Tá? E por que eu sou líder? E aí vem uma pergunta para vocês que eu gostaria que vocês me ajudassem a construir a resposta. Qual é o papel de um líder dentro de uma organização? Além de tudo isso que eu falei, dentro da organização de vocês, qual é o papel do líder? Quem vai? Quem vai começar? Cristal, posso começar por você? Vamos lá, claro. Tudo bom? Tudo ótimo contigo, Mara. Tudo ótimo. Então tá bom. Aqui Bom, eu tenho Mara, sol, apesar de vocês aí terem muita chuva. pois é, não para mais. Acho que umas 2 semanas para mais chovendo que não para, meu Eu Deus. peguei essa época de chuva na época que eu morei em Santa Catarina, inclusive em 2008 e 2013, né? Que foram as grandes 2008 e 2011 as enchentes. Mas vamos lá. Bom, Mara, acredito assim que o principal papel do líder é o desenvolvimento contínuo, o acompanhamento das equipes, buscar as melhorias sempre, estar muito antenado que estamos lidando com pessoas e não com números. Se a gente não tratar as pessoas como pessoas, da forma como devem ser tratadas, dificilmente a gente vai ter o resultado que a gente precisa. Então, assim, ao meu ver, o líder ele tem que ter uma visão sistêmica, uma visão do todo, e sempre valorizando o principal, que são pessoas, né? Só que daí a gente tem que... Só que o líder ele tem que ter equilíbrio, né, Cristal? Entre as pessoas e os objetivos da empresa. Gente, tem 12 anos que eu trabalho com consultoria. Então, tem líder que fica assim, não, gente, meu funcionário está totalmente certo. Realmente, daí o funcionário começa a chorar lamúria, ele senta na calçada junto, abraça o cachorro que está do lado do cachorro que o funcionário está abraçando, e vai todo mundo chorar junto. Só que assim, isso falta o quê? A inteligência emocional, falta a maturidade para estar no cargo. Porque muitos desses líderes, eles estão no papel de liderança pela capacidade técnica, né? É pela capacidade técnica. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês, bem provocativa. O líder está no lugar errado, é responsabilidade dele ou de quem o colocou lá? Né? Muitas vezes a gente cobra assim, a pessoa não está sendo o líder que eu queria, mas que tipo de líder você quer que ele seja? Você falou com ele? Você preparou? Tem uma empresa que trabalha com offshore aqui no estado, e eles estavam com problemas sérios de liderança, eles contrataram a Findes, o IEL, para dar um treinamento, fui eu que fui dar esse treinamento. Eles pegaram as pessoas técnicas mais capacitadas dele e colocaram numa sala de aula para treinar, para fazer um PDL, tá? Pessoas que, assim, não eram líderes, mas precisavam ser desenvolvidas para isso. E teve gente que no final eu falei, não vai porque não vai dar certo. Uma pessoa que não tem habilidade para lidar com pessoas. Então, o líder ele tem que ter essa habilidade. Tá? O Luiz colocou aqui, é um conjunto, pois creio que até colaboradores técnicos podem ser bons líderes com treino. Com certeza, Luiz. Tem gente que acha que a liderança ela é nata. Quem não nasceu para ser líder não vai ser líder. Não, nós podemos desenvolver líderes, sim. É o que eu estava falando do PDL. Você pega pessoas que não têm o preparo técnico para ser líder, né? E você trabalha, ela desenvolve as competências necessárias de liderança, que são autonomia, proatividade, o trabalhar com as pessoas. Tá? Só que tem gente que não adianta.
Gente que não vai, tá, pessoal? Então, o papel do líder é tudo isso que a gente está falando. É orientar, é ser exemplo, é fazer os apontamentos corretos, é fazer as correções que precisam ser feitas, tá? As qualidades de um líder. Positividade. Imagine se a gente pega, não sei se vocês têm aí com vocês, aquele líder que quando dá algum problema ele fica, ó céus, ó terra, ó situação. Igual aquele desenho da Hanna-Barbera que tinha antigamente. Ele tem que ter finalidade, ou seja, ele tem que ter acabativa. Ele não pode ser aquela pessoa que vai procrastinando e vai deixando as coisas pela metade. O líder, ele tem a entrega final e ele tem a finalidade de completar essa entrega. Ele tem que ter empatia, que é se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, mas sabendo separar o lado emocional do lado profissional. Ele tem que ser humilde, não é porque ele está no papel de liderança que ele vai ser melhor, que ele é melhor. Ele tem que ser o cara do vai. Vamos lá, gente, vai que dá certo, vai que a gente consegue, vamos juntos. É o cara que é o primeiro a falar o vai, o vamos. Ele é implacável no propósito dele. Ele é implacável para alcançar os objetivos que são colocados. Ele não é aquele cara que no primeiro obstáculo ele vai desistir. Muito pelo contrário, ele é implacável nisso. Ele é persistente, tá? Enquanto não der certo, enquanto não achar a solução, ele é persistente. Porque um líder que ele larga qualquer demanda no meio, né? Ou então assim, na primeira pedrinha, nossa, isso é uma montanha, ele não tem a qualidade de liderança. Ele tem que ser curioso para estar sempre em busca do novo, em busca de autodesenvolvimento, em busca de desenvolvimento da sua equipe, desenvolvimento do produto que ele entrega ou do serviço que ele entrega. E ele tem que inspirar confiança. Tá? Ele tem que ser a pessoa confiante, que as pessoas, se falar assim, pula no penhasco que eu estou lá embaixo para te segurar, a pessoa vai pular. Então, essas são qualidades dos líderes. Dentre essas, quais vocês precisam desenvolver? Essas são as principais. Então, eu tenho os princípios da liderança. Quando eu estou falando de liderança, eu tenho que inspirar confiança, eu tenho que ter segurança no que eu faço, eu tenho que ter objetivos bem definidos, eu tenho que saber delegar a tarefa e não ser centralizador. Eu desperto talentos, eu pratico a escuta ativa, não é aquela que o pessoal está falando, tá bom, já entendi. E vai, não, é a escuta ativa, de olhar no olho do seu colaborador enquanto ele estiver falando, para entender os problemas. Muitos dos problemas das organizações, eles, assim, muitos não, né? Eu acho que em 99,99% das empresas do globo terrestre, comunicação é um problema. Tá? E a comunicação ela é responsável por cerca de 80% dos problemas dentro das empresas, a falta de comunicação. Tá? E o líder, a liderança, o princípio da liderança tem que ser desenvolvimento constante. Não, eu já sei tudo. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe o suficiente para falar que sabe tudo. A gente tem que estar sempre buscando formas de melhorar o ambiente de trabalho, formas de desenvolver esses talentos, forma de traçar melhores objetivos e melhor delegação de tarefas, e, principalmente, a forma de autoconhecimento. O líder ele tem que se conhecer, tem aquela frase muito comum que a gente escuta, a pessoa fala assim, eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu calcanhar de Aquiles, não. Aí, uma vez, uma psicóloga, numa palestra, falou assim, gente, se a pessoa é boazinha, desde que não pise no calcanhar, a pessoa não é boazinha. Né? Então, esse autoconhecimento, até que ponto a gente vai, até que ponto a gente pode entrar numa briga, uma briga boa ou uma briga ruim, até que ponto esse líder ele está preparado para saber administrar um conflito, tá? Ou ele é mais conflituoso ainda. Tranquilo, pessoal, até aí? Algum comentário? O pessoal fica quieto, né, Aline? Quando fica todo mundo concentrado assim, tá tranquilo? Então, vamos lá. E aí, quando a gente fala de liderança, não dá para deixar de falar de liderança e feedback. Como que é o processo de feedback nas organizações de vocês? Existe um processo de feedback? De retorno para os colaboradores, feedback estruturado, avaliação 360? Existe ou não, pessoal? Quem tem pode levantar a mãozinha, a gente deixa. Tá? 10 de cada vez, por favor. Quando solicitado pelo colaborador. O Lucas falou que é quando solicitado pelo colaborador. Vamos falar sobre isso, Lucas.
Pessoal, a Sinara falou que tem trimestral, excelente. Sinara, vocês usam o quê? Algum modelo específico, 360, 180, 1-para-1, direto com a gestão? Se você quiser abrir o microfone e falar, Olá, como é boa que é? tarde. Oi, É, tudo bom? tudo bem? Nós temos o feedback 360 e utilizamos essa técnica do 180, dos pares, e aí a Uhum. gente faz essa rodada trimestral, no caso, 4 vezes ao ano, mas também temos o hábito, né, até corporativamente falando, eles estimulam muito, temos uma ferramenta de feedback. E aí, sempre que existe uma conversa mais formal com o colaborador, a gente posta nessa ferramenta as conversas que a gente tem. Então, não é somente trimestral, né? A gente também tem as conversas pontuais. Você tem o acompanhamento, a ficha de acompanhamento do colaborador, onde você Isso. faz excelente. Gente, eu preciso fazer feedback trimestral, tudo isso vai depender da cultura da empresa. Mas, por favor, coloquem feedback, quem não tem, coloca. Só que, assim, para a gente colocar feedback numa empresa... Opa, peraí que chegou um negócio aqui, deixa eu ver. O Ângeles, estou no cargo há 3 meses, começando a desenvolver com a equipe. Hoje, mais na base da conversa, apontando atividades que ele se destacou no período e desde a última conversa, depois dos pontos negativos. Nós vamos falar de como dar feedback aqui, a liderança, né? Dar feedback é uma arte, receber é um desafio. Vocês concordam com isso? O Marcos colocou que semanal em equipe, periodicamente, em particularidade com cada colaborador. Excelente, Marcos. Vocês concordam com isso, que dar feedback é uma arte e receber feedback é um desafio? Qual de nós aqui gosta de receber alguma crítica? Né? A gente vem com crítica, a gente fica assim, tá. E o que a boca não fala, a cara expressa. Né? Quem fala com os olhos, então... Tive episódio bem difícil por conta disso. Imagina, Sinara, a Camila falando que concorda. Por quê, gente? Nós não somos preparados para dar feedback para as pessoas, e menos ainda para receber. Tá? E um líder, ele precisa saber dar feedback e receber feedback, porque isso vai ajudar na gestão do conflito. Qual a relação da liderança com feedback? Às vezes a gente pega líder que fala assim, vai lá no RH, que o RH vai conversar com você. Não, o feedback ele tem que ser dado pela liderança direta, porque quem convive com o colaborador é o líder direto. Qual é essa relação? O feedback ele vai fazer com que as pessoas entendam se elas estão com falhas no processo, se elas estão com falhas comportamentais. A liderança, quando ela trabalha com feedback, ela vai melhorar o trabalho em equipe, ela vai melhorar o relacionamento e desenvolvimento do colaborador, ela vai identificar qual colaborador está engajado ou não com o processo. Tá? Então, a liderança e feedback, eles andam assim, de mãozinha dada. É igual carne e unha, tá? Cutícula e unha, tudo juntinho. O que funciona quando eu falo de feedback? O que funciona e o que não funciona, eu vou colocar no quadro seguinte. Mas como que eu dou feedback para alguém? Recebo bem as críticas, aprendo muito com essa discussão de ser saudável e produtivo. Excelente, Marcos. Como que eu dou feedback para alguém? A gente tem a tendência de começar falando assim, você errou, você isso. Gente, técnica de mãe, tá? Primeiro você assopra, aí você dá uma batidinha, daí você assopra de novo, dá uma batidinha. E vocês podem usar até uma técnica, não sei se alguém conhece uma técnica chamada técnica sanduíche de feedback. Alguém conhece ou já usou? Uma técnica sanduíche. Vamos lá. Vou pegar a Cristal e o Diego, que eles estão aqui na minha frente. Vamos colocar que a Cristal é da RH e eu sou a líder do Diego, né? Aí a gente está aí com um problema com o Diego. Muitas vezes eu aciono o RH para trabalhar junto, como uma situação ficou grande, daí sentamos eu e a Cristal lá, fofas, né? E aí chamo o Diego para conversar. Aí começa, ei, Diego, tudo bom? Como é que você está? Família está bem? Diego, a gente está com uma situação aqui que a gente queria ouvir a sua versão dos fatos. Tá? Isso quando não é... daí a gente expõe a situação sem ser agressivo. Eu tive um caso uma vez de um assédio sexual no ambiente de trabalho. Assédio sexual, gente, do gestor assediando uma mulher da equipe. Aí a gente chegou, conversou, só que antes a gente fez todo um discurso, tá?
Você sabe que a nossa empresa preza pela ética, né? Vamos colocar que seja você, Diego, essa pessoa, né? Aí o RH começou. A gente sabe que a nossa empresa preza pela ética, no nosso manual de conduta, nós deixamos isso muito claro, a gente faz um trabalho com vocês, blá, 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 daí conta, Diego, e a gente ficou sabendo, veio uma reclamação de assédio, tá? Que você, assim, foi um pouquinho, não usa a palavra assédio, né? A gente não usou a palavra assédio, você foi um pouquinho, passou um pouquinho do ponto, quase deu uma queimadinha num comentário com uma funcionária. Isso é dar feedback também, gente. Eu queria ouvir a sua versão dos fatos. Ele vai estar fazendo isso e você está gerenciando um conflito ao mesmo tempo, ouvindo os dois lados. Qual o papel do RH nessa hora? Porque o RH ele vai ter a técnica de como fazer a abordagem, colocar os pontos críticos. Então, é uma forma de vocês fazerem um feedback, tá, para a pessoa, para ela entender a responsabilidade do fato. Isso pode gerar uma ocorrência mais grave, isso pode gerar uma multa, um processo, daí a gente pega o mais pesado. Em que a gente pode te ajudar, Diego? A gente pode chamar colaborador aqui para esclarecer isso tudo e ficar bem. Você tem um comprometimento de nunca mais fazer isso. A gente vai estar te observando. É uma forma de dar feedback. Agora, eu vou fazer um feedback 1 para 1 com a pessoa. Né? Vamos colocar que eu seja gestora do Diego. E o Diego, ele está chegando atrasado todo dia. Diego, você virou para Cristo, tá? Está na minha janelinha aqui, virou para Cristo. Diego está chegando atrasado todo dia. Conversei com o Diego a primeira vez, Diego já tomou 3 advertências da RH, aí chegou a hora de eu sentar com o Diego. E aí, Diego, tudo bom? Pô, cara, a gente tem que bater um papo. Olha só, você é um excelente funcionário, você tem uma entrega perfeita, você se relaciona super bem com a equipe, mas a gente está com esse probleminha seu de atraso, aí está acontecendo alguma coisa? Sempre na hora de dar feedback, gente, escutar o que o funcionário tem para falar e ir pescando as palavrinhas mágicas para trabalhar com ele. Porque muitas vezes a gente só fala enquanto líder na hora de feedback. A maneira da abordagem é essencial. É isso aí, Alencar. É a forma, porque se a gente já chega endurecido para dar esse feedback, esquece, não vai dar feedback para ninguém. Esquece, ele não vai colaborar, ele não vai entrar. E até mesmo como a gente recebe. Porque quando nós já vamos para receber feedback, a gente já vai apreensivo, é mentira? A gente já fica assim, vamos lá, o que me espera dessa vez? Só que, quando eu vou receber esse feedback, tá? Se eu sei dar feedback, eu já vou mais tranquilo, porque eu sei quando que a pessoa vai estar passando do ponto. E se vocês são líderes, vocês precisam aprender a dar feedback e a receber. Entender o seguinte, vocês são preparados para dar feedback. Geralmente, o funcionário ele não é, porque ele vai ter um pouco menos de cultura, ele vai ter um pouco menos de conhecimento, ele não vai saber falar. Agora, de tudo isso, o principal é acompanhar o feedback. Foi uma fala que teve, uma escrita aqui no chat, né? Não adianta eu dar o feedback e eu não acompanhar o resultado. Não adianta eu falar, você precisa melhorar nisso e deixar por isso mesmo, senão vira isso daqui. Os tipos de feedback, tá? Quando eu posso ter um feedback, eu vou começar pelo ofensivo. Tá? Quando eu dou um feedback ofensivo, que é desprezo, é agressividade, que é um feedback ruim, tá? Eu já chego lá, você não sabe fazer nada, se você não melhorar, eu vou te mandar embora, eu vou fazer não sei o quê, ameaça, ofende, isso não gera resultado nenhum positivo, só gera resultado negativo. Pior do que o ofensivo, na minha opinião, é o insignificante. Ele é tão vago que a pessoa não sabe para que serve. Alguém colocou aqui, é quando eu dou feedback quando o funcionário pede. Funcionário, a gente não precisa pedir feedback. Nós temos que criar uma metodologia de feedback dentro das empresas. Daí, às vezes, de repente, deixa eu ver aqui, a Jamile vai chegar para o Gesimiel e falar assim, e aí, meu trabalho está bom? Ele, aham, tá. Isso é um feedback insignificante, gente. Tá? Porque tá bom para quem? Para você, para ela, para a empresa. Nunca deem um feedback insignificante. Melhor nem dar do que só falar aham e tá. É vaga, é genérico, estou indo bem? Tá. Bem para onde? Você viu o resultado do meu trabalho? Vi. Nós temos que concentrar nos feedbacks corretivos e positivos. Quando eu falo do corretivo, eu quero modificar um comportamento. E aí, uma técnica que eu falo com vocês é usar o 2, o positivo e o corretivo. Eu positivo alguma coisa que a pessoa está fazendo bem, eu reforço um comportamento que está sendo legal e corrijo o que eu preciso melhorar. A pessoa vai ficar mais aberta para receber o feedback.
Tá? Se eu valorizo primeiro e depois faço a correção, mais ou menos o que eu falei com o Diego, né? Pô, você faz uma entrega tão boa, mas você chega atrasado todo dia. Então, vocês sabem dar feedback. Se vocês tivessem que dar uma nota para vocês em relação a dar feedback, que nota vocês se dariam? De 1 a 10. Não tem negativo, nem adianta perguntar se tem, porque não tem negativo. Que nota vocês se dariam para dar feedback? Vocês sabem dar feedback? Vocês são fofinhos? É daquele tipo assim, estou doida que chegue minha avaliação, porque eu quero ouvir da pessoa. Tá? E quando vocês derem o feedback, por favor, façam um plano de ação com seus liderados e ajudem eles a melhorar. Olha, lá em casa se deu 7, gostei de ver, hein? Mas não fala que... Se alguém aqui se der 10, eu vou falar assim, volta para 9. Sempre a gente vai ter coisa para corrigir. Legal, gente. E assim, quando vocês derem um feedback nesse acompanhamento, criem um plano de trabalho com o colaborador de vocês. Tá? O que a gente vai fazer para melhorar isso? Vamos perguntar, por que você está trabalhando tanto em feedback? Porque o feedback é uma das melhores ferramentas de gestão de conflitos. O feedback é uma das 6.9. O Marco não chegou a 7, não. Adorei isso, Marco. Então, o feedback, gente, ele é uma das melhores ferramentas para a gestão de conflitos. Tá? Porque se a pessoa sabe onde ela precisa melhorar, se ela é motivada a fazer a melhoria, e ela é motivada com isso a trabalhar melhor em equipe, a fazer melhor as entregas que ela tem que fazer, o que vai acontecer? Os conflitos eles vão ser minimizados, ok? Porque... Opa, tem gente entrando aqui ainda. E aí, a liderança está relacionada à gestão de tempo. Se vocês tiverem que se identificar nessa foto, quem são vocês? O senhor José Pontual Produtivo da Silva ou o senhor João Atrazildo Cansado de Melo? Quem são vocês na fila do pão para a gestão do tempo? Quando a gente está falando de liderança e gestão do tempo. Vocês sempre estão com coisas para entregar, vocês sempre estão procrastinando as coisas chatas enquanto líder, porque a gente faz isso, eu confesso para vocês que eu faço. Tá? Daí chega no último dia e tem que fazer. Amanhã é dia de emitir nota, eu procrastino até 11h59. Não é mentira, até 11h56 da noite, que eu tenho 4 minutos para emitir as notas. Então, quem são vocês enquanto líderes? São aqueles que estão com o serviço em dia, que são produtivos, que conseguem ser exemplo real para os colaboradores, para os liderados de vocês, ou são aqueles que estão sempre assim, equipe, vamos que a gente está atrasado no prazo, equipe, vamos que eu não sei onde é que está o negócio, eu estou cansado, daí a gente começa a entrar num ciclo vicioso. Vocês conseguem se identificar? Quem são vocês? Eu queria ver as carinhas de vocês, espera aí um pouquinho. Vocês são produtivos ou são os cansados de mel? Né? Tem gente que fala assim, pode ser o cansado... até o São Jorge do Oeste ali abriu. Isso aqui é para dizer que você é produtivo ou seu João? Mas é o seu João? Deixa eu ver, seu João é quem aqui? Seu João é o Atrazildo de Melo. Gente, vamos fazer um plano de ação. Como é que a gente resolve, deixa de ser seu João e vai ser seu Zé? Faz uma lista de prioridades, líderes. O que vocês têm que entregar toda semana? Tá? O que vocês têm que fazer toda semana? Um pouco dos dois, a Sinara falou, depende do dia, né? O pessoal de DP e RH aí, na primeira semana do mês, é senhor Atrazildo de Melo, com toda certeza, da Silva Sauro. Aí, quando pensa que vai respirar, vem o restante dos impostos para apurar, vem mais um monte de quê? Desse modelo. Elisângela está rindo aí, mas é desse modelo, né? Aí chega o pessoal que se tem supervisor comercial aqui, ele vai ser o seu Zé lá na última semana do mês, que não bateu meta, tem que sair correndo para bater meta, sai atropelando meio mundo, né? E por aí vai. Só que é o seguinte, por que eu gosto dessa figurinha? Nós podemos, em algumas situações, ser o seu João Atrazildo, mas a liderança ele tem que ser sempre o José Pontual. Nós temos que ser exemplo de produtividade para os nossos liderados e para as entidades que a gente representa, as empresas que nós representamos. Um líder que ele está sempre atrasado, está cansado, ele se torna improdutivo, ele fica uma pessoa sem saco para lidar com gente, ele não consegue desenvolver pessoas, ele não consegue fazer o papel dele de liderança. Ele não é criativo, ele não é produtivo, ele não vai ser o cara do vai, ele vai ser o cara do, pelo amor de Deus, fica, eu preciso de uma cadeira. E esse não é o papel do líder, porque é o seguinte, eu vou vir aqui, depois eu volto. Tempo é dinheiro. A gestão do tempo, ela impacta na produtividade individual e das equipes. Produtividade é responsabilidade dos líderes, desenvolver produtividade dentro da empresa.
E como uma das mais famosas frases, né, do Peter Drucker, o tempo é o recurso mais escasso, e a menos que ele seja gerenciado, nada mais pode ser gerenciado. E o líder, ele trabalha com o quê? Gerenciamento de pessoas, de atitudes, de organizações. Depois, esse material, ele está com a Aline já, ela vai mandar para vocês. Eu gosto muito desse 15 diferenças entre pessoas produtivas e pessoas ocupadas. Um líder, ele precisa estar na pessoa produtiva, que é o roxinho, tá? E eu quero saber onde é que vocês estão, se vocês são pessoas produtivas ou pessoas ocupadas. Eu vou mandar o link aqui no chat, para quem quiser já acompanhar e salvar, tá aí. O que é uma pessoa produtiva? Ela tem pouca prioridade, né? Porque ela não é Zé, ela não é João, ela não é atrasada. Uma pessoa ocupada, ela tem muita prioridade, tudo é prioridade. Uma pessoa produtiva sabe quando dizer não. Uma pessoa ocupada diz sim para qualquer pedido. Um líder que ele é um líder ocupado, ele vai sempre falar sim para tudo e para todo mundo. Uma pessoa produtiva, ela pensa 2 vezes antes de agir. Uma pessoa ocupada, um líder ocupado, ele vai agir sem pensar de antemão. Ele vai fazer, ele dá o que ele vê, ele fala assim, já foi. Um líder que é produtivo, uma pessoa produtiva, foca em uma tarefa por vez. Uma pessoa ocupada faz várias tarefas ao mesmo tempo e não entrega nenhuma, só para constar. Não vai entregar nenhuma. Uma pessoa produtiva, um líder produtivo, ele vai pensar no todo. Um líder ocupado pensa só nos detalhes. Um líder produtivo, ele sabe quando delegar tarefas. Um líder ocupado, né, que daí não deveria nem ser líder, ele vira um chefe, ele pega toda a responsabilidade para si. Um líder produtivo guarda momento para reflexão e planejamento. Quanto tempo do dia vocês, senhores líderes, estão planejando as ações de vocês? Quanto tempo do dia vocês estão planejando o dia a dia dos liderados de vocês, né? Porque é a famosa frase que eu falo sempre. Enquanto vocês estão fazendo a empresa funcionar, quem está fazendo a empresa crescer? O papel do líder é ajudar no crescimento e desenvolvimento da organização. Um líder ocupado lota toda a agenda. Um líder produtivo mantém nível de energia alto. A pessoa que é muito ocupada, ela está sempre exausta. Pessoa produtiva tem poucos itens na lista de afazeres. Por quê? Sempre está em dia. Não é o atraso de mel, né? E as pessoas ocupadas têm uma longa lista. Pessoas produtivas fecham portas para distrações, enquanto a ocupada abre porta para qualquer oportunidade. Pessoa produtiva tem tempo para as maiores prioridades e as ocupadas reclamam que não tem tempo. E as pessoas produtivas, objetivos claros, estratégias claras, a ocupada não tem objetivo, menos ainda estratégia. Essa aqui é a que eu mais gosto. Uma pessoa produtiva, ela mede a qualidade do trabalho. A entrega que eu fiz, já vou deixar aí, Gilberto. E a pessoa ocupada, ela vai medir o tempo gasto. Tá? Aí tem outras aqui, mas eu peguei as principais. Tá? Faltaram só 2. A pessoa produtiva ela é focada em resultado e a pessoa ocupada ela é focada só no processo, sem pensar nas entregas. Cadê o Gilberto, que levantou a mão? Está me ouvindo? Estou, Tá. alto e claro. Tá me ouvindo? Do que você vem falando aí, eu acredito que a grande questão que o líder deve tratar é saber dar prazo, certo? Porque quem quer resolver tudo não resolve nada, certo? Quem quer saber tudo não sabe de nada, e quem quer resolver tudo na hora faz mal feito. Então, nesses 17 anos que eu trabalho como líder, eu procuro dar prazos. Então, assim, não vou conseguir responder agora, porque sei que tem demandas que não são suficientes para fazer no dia, e eu vou ter que te dar um prazo amanhã de tarde, marca um horário, certo? Porque hoje a principal frustração do liderado é quando ele não tem um prazo para resolver aquele assunto. Simplesmente ele te pede alguma coisa e você fala, eu vou ver, depois te falo. Então, me liga quinta-feira, 2 da tarde, para a gente tratar esse assunto. E marque na agenda, para não passar vergonha também de não ter lembrado de marcar um compromisso. Né? Então, eu trabalho muito com a agenda, por mais que hoje em dia está mais tecnológico, com a agenda
todo ano compro uma agenda e quando eu converso com os meus 16 liderados, eu sempre dou prazo para tratar, seja qualquer assunto, né? Até para a gente Excelente, poder se Gilberto. preparar para isso, né? E para ti, e se serve de consolo, eu também tenho agenda física, tá? Adoro a agenda de papel para escrever, gente. Aqui, quer fazer uma coisa com o liderado de vocês? Deixa eu pegar aqui. Planinho de ação, assim. Toda vez que vocês forem fazer alguma coisa com os liderados de vocês, façam um negocinho simples assim. Qual o objetivo do nosso bate-papo hoje? Nós vamos implantar lista de presença. Como é que nós vamos fazer? Isso aqui é um plano de ação simples para a gente trabalhar, tá? Porque aí você tem quem é que vai fazer, qual é o prazo, né? Quem é o responsável. Gente, eu sou fanática por prazo, tá? Se não tiver prazo, para mim o negócio não funciona, não. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, tudo isso que a gente falou é para falar de liderança e negociação de conflitos. Olha só, se o líder ele sabe se posicionar, se o líder sabe qual a entrega que ele tem que fazer, se o líder sabe qual o papel dele, qual o estilo dele. Alguma das empresas aqui trabalha com análise de perfil comportamental quando contrata pessoas? Usa a metodologia DISC ou Assessment? Tá? A Elisângela falou que usa. Elisângela, daí você imagina, eu não sei onde é que está a Elisângela aqui, não, gente, que tem 58 páginas aqui, nossa, né? Mas imagina, Elisângela, eu sou uma líder que meu perfil é totalmente executor. Tá? Eu sou executora comunicadora. Ninguém percebe isso, né? Imagine eu pegar um líder que é planejador, 100% planejador ou 100% analista. Se ele não souber me dar retorno, eu engulo o líder. Eu vou engolir, por quê? Eu não vou ter paciência para ficar esperando. Ou então eu pego um líder que é muito executor e vai ter uma equipe que é totalmente analista, uma equipe totalmente planejadora. É morte. Ele vai cortar os pulsos no primeiro dia que ele pegar uma equipe dessa. Então, por isso que, no PDL, a gente tem que fazer o quê? Quando eu trabalho com líderes, entender qual é o perfil dessa liderança, tá? Para saber como que ele é para negociar conflito. Você pega uma pessoa que ela é extremamente analista, o analista ele faz o quê? Ele evita o confronto. Não é assim, Elisângela? Você que adota essa metodologia aí, o analista ele evita o confronto. Ele vai ser uma pessoa que, para negociar um conflito, eu queria saber da Elisângela, isso mesmo, tá? Ele vai, então, se eu tenho uma equipe que é conflituosa, eu não posso ter um líder analista, né? Se eu tenho uma equipe que eu preciso apaziguar, eu também não posso ter ninguém que coloque muito fogo no parquinho ou que seja só comunicador, tá? Então, eu tenho que saber identificar explode, exatamente. Pega um trator e coloca numa equipe que é aquela que é zen, né? Que é o planejador, que é o analista, esquece. Assim, gente, e perfil comportamental, algumas pessoas acham que é bobiça, mas não é bobiça. Perfil comportamental é uma ferramenta incrível para a gente trabalhar. Eu fiz de todos os líderes de um cliente meu, né? Eu sou analista comportamental, e ele falou assim, Mário, eu não sei por que a minha equipe não dá certo. Eu falei, eu tenho a resposta, quer que eu te prove cientificamente? Ele quer, daí eu fiz um mapeamento. Ele é extremamente executou, a equipe dele toda é planejadora. Ninguém pega no tranco com ele. Os 14 líderes que ele tem, todos planejadores. E aí a gente conversando, sabe por que ele escolheu 14 líderes planejadores? Porque ele gosta de mandar. O planejador ele não contesta, né? Ele acata, ele evita o confronto também. Então, ele queria uma equipe que fizesse assim, que ele pudesse passar por cima. Disso tem toda uma cultura também, tá, gente? Não é todo planejador que é assim, não, mas na casa dele, cultural. Então, quando a gente está falando de gerir pessoas, de negociar conflitos, eu tenho que saber com quem que eu estou falando. Pega um fogo e coloca para discutir, e põe uma gasolina para poder apaziguar o conflito, não vai. A menos que eu trabalhe muito essa característica de negociação de conflito com os meus líderes. Porque eu tenho tipos de conflito. O interno, né, que é cada um com seus conflitos, cada um com seus estados emocionais. Ontem eu estava falando o seguinte, se eu pego, se a liderança ela tiver que tratar a particularidade de cada colaborador,
Gente, é inviável. Por isso que a gente tem que ter regra e regimento dentro da empresa. Porque os conflitos internos, eles vão existir. Nós temos conflitos internos. A gente tem que aprender a lidar com eles. Mas aí a gente tem os conflitos externos que afetam dentro da organização, que é o interpessoal, pessoa com pessoa. Ah, eu não gosto de Mariazinha. Tá? Eu tenho o intergrupal, comercial, não gosto do financeiro. Né? Ou então, é interdepartamental, isso aí, na verdade. Eu tenho, dentro do próprio grupo, a equipe, por exemplo, do financeiro, tem as pessoas que têm conflito ali. Eu não concordo com o que você faz, é uma metodologia diferente. Tem o interorganizacional, que é fora da organização, e o intraorganizacional. Qual tipo de conflito hoje existe na empresa de vocês? Que eu não posso querer apaziguar um conflito se eu não sei qual é o tipo de conflito que existe. Então, o primeiro passo, quando a gente vai falar de negociação e gerenciamento de conflito, é identificar qual conflito ele existe. Qual conflito está existindo, desculpa. Porque o que causa conflito? Campeã de todas, falta de comunicação. Tá? Como é que é a comunicação na empresa de vocês, gente, numa escala de 0 a 10? Como é que é o processo de comunicação? Ou então, a comunicação representa um problema de qual nível na empresa de vocês? 6. Comunicação tá boa, tem gente que já fala assim, dá para ser negativo, tá? Porque a comunicação, ela atropela, as pessoas não se comunicam. Como está a comunicação de vocês? Quais ferramentas de comunicação vocês usam? Feedback é uma delas. A pesquisa de clima é outra. Reunião de liderança é outra. Tá? Propósitos bem esclarecidos, entregas bem definidas é outro método de comunicação. Porque quando a gente fala de comunicação, a gente acha que é só o meio, né? Que é o WhatsApp, Telegram, o mensageiro interno lá do ERP que a gente usa. Não, a gente está falando de comunicação. 4, alencar, vamos trabalhar isso com força, tenha fé, tá? Não desista. Porque a comunicação, gente, ela destrói as organizações. E a comunicação é a maior causa de conflito, é falta de comunicação. Valores, interesses e objetivos diferentes. Quantos de vocês, líderes, estão passando pela situação que tem uma equipe que está ali só enquanto não arruma o próximo emprego? Então, o interesse é outro, o valor é outro, tá? Regras, normas e procedimentos impostos. Pô, Mara, mas a empresa tem que ter regra. Ok. Uma coisa, como foi falado ali no chat, né? É a abordagem que eu faço. Quando eu falo, é assim... Opa, tem alguém com áudio ligado. Você me ajuda aí, Lu? Por favor? Quando a gente fala assim, é assim porque eu quero, eu estou impondo. As pessoas precisam entender por que elas fazem aquilo. Só a mãe que tem a prerrogativa do procedimento imposto, tá? Porque a gente tenta explicar, no final fala assim, é porque eu quero e ponto final. Procura de autonomia e participação, quando as pessoas não têm capacidade de participar, de ter uma autonomia, de pensar dentro de uma empresa, a gente tem causa de conflito, tá? Porque fala assim, poxa, eu não sou ouvido, eu tinha uma ideia, eu queria participar, e nesses 12 anos que eu atuo como consultora, tem empresa que nunca fez uma reunião de equipe, que as pessoas são postas para trabalhar sem um processo de integração. E aí começam os conflitos. Ah, eu não sabia quais eram as regras. Ah, mas tem o manual. Mas eu não conheço o manual. Pô, mas como não? Você entrou na empresa. Sim, mas eu não tive um processo de integração. Né? Eu não sei quais são as regras da empresa. Choque dos interesses, né? Grupais, individuais e organizacionais, que está ligado com os valores. Luta pelo poder. Eu quero ser promovida a qualquer custo, então eu vou passar por cima de todo mundo. Né? As cabeças serão os meus degraus. Inveja, fofoca. Depois da falta de comunicação, frustração por promessa não cumprida. Muitas vezes um líder, tá? Que daí ele é um líder que precisa ser melhor trabalhado, ele fala, se você me entregar, eu te promovo. Só que a promoção, muitas vezes, não está na mão desse líder, porque existe um plano de cargos e salários. Vocês têm, gente, esse plano de cargos e salários? Vocês têm essa ferramenta poderosíssima colocada dentro da empresa de vocês? Tá? Porque daí eu não vou prometer para fulano que eu vou dar aumento sabendo que eu tenho um plano de cargos, eu tenho regras a serem seguidas para ir para o próximo cargo. Mudanças estruturais,
mudou a chefia, mudou a forma. Empresas, quando elas estão passando por processo de consultoria ou reorganização, quando eu faço alguma mudança, sempre foi esse líder, eu mudo a liderança, pode gerar conflito. Tá? Até às vezes, não sei se já, eu vou até desligar aqui, alguém aqui já teve que mudar de sala e viu o conflito acontecer dentro da empresa? Se vocês nunca passaram por isso, vocês são abençoados. A gente vai mudar de sala. Ah, não, não quero ir para aquela sala, não. Não quero ir para aquela sala. Ou então, mudou o fornecedor de alimento. A Cristal está rindo, porque isso já aconteceu com ela. Mudou o fornecedor de alimentação dentro da empresa. A comida do outro era mais gostosa. O outro deixava pegar 2 pedaços de carne. Ah, não, você mudou o ticket. Esse ticket não aceita no supermercado que eu vou. Tudo isso gera conflito, gente. É uma mudança estrutural, né? Que a gente tem que estar... O líder ele tem que estar... É o primeiro que tem que estar preparado para isso. Intriga de colegas com mais tempo de empresa. Deixa eu ver, promoção que geram conflitos ou amizades entre chefia e colaborador, meu último item. Pessoas com conflitos de mais tempo de empresa. Vocês conhecem a história do abacaxi? Vocês conhecem a história do abacaxi ou não? Ninguém conhece a história do abacaxi aqui? Eu vou contar a história do abacaxi e quando o funcionário vier pedir aumento para vocês, vocês contam a história do abacaxi para ele. Tá? João trabalhava na empresa desde que a empresa foi fundada. Aí, João um dia chega para o chefe, fala que uma vaga está aberta, mas aí o Zé entrou na vaga dele. Vamos lá, o João e o Joaquim. Joaquim veio para trabalhar na empresa também e veio ganhando mais do que o Zé. Aí, acho que vamos colocar Zé e Joaquim, gente, para ficar melhor. O Zé trabalhava há muito tempo e o Joaquim veio e começou a ganhar mais que o Zé. Aí o Zé chega para o chefe, não, é um absurdo, eu quero aumento. Você dele está aqui há menos tempo, é mais novo que eu quero aumento igual a ele. Daí o chefe, sabiamente, o dono da empresa, Zé, faz o seguinte, antes de eu te responder, eu vou falar um negócio. Eu estou querendo servir abacaxi como sobremesa do nosso almoço. Vai ali na quitanda e vê se tem abacaxi. 2 minutos depois está o Zé de volta. Não tem abacaxi. Não, não. Aí ele chama o Joaquim. Joaquim, falou a mesma coisa. Estou querendo servir abacaxi como sobremesa depois do almoço. Você pode ir ali na quitanda ver se tem abacaxi? Joaquim demora. Aí o Zé, tá vendo? Aí, ainda está demorando para trazer a resposta. Que não sei o quê. E começa... De repente vem Joaquim. Olha, não tem abacaxi porque não é época do abacaxi. Mas tem as frutas da estação, que são essa. O preço é esse. Como a gente não tem uma cozinha aqui, eu expliquei isso para a moça da quitanda, ela falou que já entrega cortado, vai ter um custo adicional de tanto, e a gente vai faturar por mês. Aí o dono olhou, Zé, você queria aumento por quê mesmo? Então, isso a gente tem que saber identificar. Toda vez que um funcionário vier fazer alguma reclamação, lembre da história do abacaxi. Tá? Ele é o Zé ou é o Joaquim? E isso é papel do líder. Tá? E isso vai ajudar a gerir conflitos. Porque se a gente sabe qual o tamanho do abacaxi que a gente está na mão e qual fruta que a gente quer servir depois do almoço, a gente consegue fazer uma gestão melhor. E aí o que foi colocado no chat, né? Ali, que é a promoção que gera conflito ou amizade. Isso aí, Lucas, está nisso aqui, apadrinhamento de profissional incompetente. Porque muitas vezes eu faço uma promoção porque eu sou amiguinho, ou porque eu estou favorecendo, e eu estou apadrinhando um profissional incompetente. Quando começa... Gente, ninguém aqui está falando que não é para ser amigo dos colaboradores, para ter um bom relacionamento. Da porta da empresa para fora, vocês façam o que quiserem. Agora, dentro da empresa, vocês têm um papel a seguir. É uma liderança, isso tem que ficar muito claro. Aqui, eu não sou o amigo de tomar litrão lá fora. Eu sou a pessoa que vocês precisam seguir. E, às vezes, o não saber falar não gera essa situação que o Lucas colocou. E começa a gerar mais conflitos. Tá? E quando o líder é problemático e é a causa dos conflitos? Então, Mara, professora... Oi, Hernandes. Coincidiu, né, minha pergunta com esse slide aqui. Agora, diante desse ranking de conflitos que existem em uma organização, né, não estaria já na hora, em 2022, do líder ser avaliado pelo RH, pelo presidente, porque não existe uma conivência
da liderança, de receio de perder essa pessoa. Que negócio! Porque, na verdade, nós temos uma base da pirâmide hoje com uma deficiência, com uma fragilidade, e temos, né, uma liderança autocrático, né? Você imagina, salvador da pátria. Sabe aquela liderança que não anda? Eu já passei, eu tenho meus 65, já passei por tudo. Sabe aquele líder que não anda, fica 15 anos na empresa? 20 anos na empresa? Sei. O que eu percebo hoje, professora, que eu sou de uma época ainda lá atrás, baby Ai, me boomer, chama né? de Mara, que nós somos então, todos Mara, colegas não, de Mara, trabalho, professora. trocando experiência. Então, mas cadê o treinamento e desenvolvimento do subordinado? Eu sou consultor hoje. Eles me chamam para dar consultoria. Eu não vejo nenhum líder exercendo um papel básico de treinamento, desempenho, potencial. Como é que é, professora? Hernandes, eu coloquei uma palavra aí chamada gestão, tá? Eu vou colocar outra palavra aqui que vai responder um pouco isso que você colocou. Cultura. As pessoas e as empresas, elas, de uma forma geral, elas querem mudar, mas não querem ser mudadas. Professor. Eu demiti 2 clientes essa semana, gente. Consultor demite cliente também. Não sei se você demite, Hernandes, eu demito. Tá? Demiti 2 clientes essa semana. Por quê? Mara, tem que fazer, tem que fazer. Aí você vai lá, deixa dever de casa para a pessoa, na semana seguinte chega lá. Ah, não, não fiz, não, porque se eu fizer isso... Aí a gota d'água para mim foi a semana passada, um dos clientes. Mas se eu fizer isso, Mara, eu vou perder o funcionário. Ele é muito bom. Essa fala que você teve, Hernandes, por isso que eu ri. Se ele for embora, eu estou de pé e mão quebrada. Por que você não está preparando outra pessoa? Ai, porque preparar gente dá trabalho, só ele, o pior de tudo é isso. Se alguém aqui se identificar, gente, pode dar uma risadinha ou então engolir a seco, tá? Só ele, dentro da minha empresa, sabe fazer isso. Aí o problema é dessa pessoa? Não, o problema é do gestor, é do dono da empresa, do líder, que não desenvolveu outra pessoa. Então, se ele morrer amanhã, morreu a atividade da empresa. É difícil. Porque preparar líderes, preparar sucessores, dá trabalho, gente. Desenvolver líderes, eu faço esse programa de PDL, fazer desenvolvimento de lideranças é difícil, principalmente quando a pessoa está na empresa desde que a empresa foi fundada. Chegou antes do dono da empresa, né, muitas vezes. Porque a gente tem uma cultura, e na maioria das vezes, a cultura organizacional, ela come a estratégia no café da manhã. Olha aí. A cultura organizacional, ela come a estratégia no café da manhã. Eu tenho essa frase que eu trago comigo, assim, não adianta eu ter toda uma estratégia se eu não faço o quê? Com que a minha cultura seja inserida nessa estratégia. Tá? Eu estou fazendo um trabalho com 8 líderes que são sucessores de um grupo empresarial, né? A empresa tem 38 anos, eu estou trabalhando os líderes. Eles têm uma cultura familiar fortíssima. E tem um dos meninos da segunda geração que ele quer assim, tem que profissionalizar de qualquer jeito, do jeito que tem que ser. Eu não estou trabalhando assim, eu falei, vocês têm que trabalhar a cultura de vocês respeitar, nós vamos trazer a profissionalização para dentro do modelo de cultura, desenvolvendo as lideranças com os valores que foram colocados. Então, Hernandes, na maior parte das vezes, por que os líderes não desenvolvem pessoas? Porque eles não são desenvolvidos e eles não sabem qual o papel deles enquanto líderes. Eles entendem as entregas técnicas que precisam ser feitas, não as entregas completas de um líder, que é desenvolver pessoas, melhorar processos, melhorar a produtividade, se auto-melhorar, que é tudo aquilo que eu falei no começo. Então, se nós temos, e principalmente, pessoas comprometidas e engajadas. Se eu tenho um líder que ele não é comprometido, nem é engajado, a equipe dificilmente será engajada e comprometida. Tá? Eu não consigo desenvolver uma equipe de alta performance, independente de que nível que ela esteja, estratégico, tático, operacional, eu não consigo desenvolver uma equipe de alta performance se o líder ele não é trabalhado para entregar performance. O que é alta performance? O melhor resultado com o menor esforço possível. Tá? O Lucas colocou, partindo do princípio de que não é necessário saber e sim conhecer bons profissionais que façam. Quando o colaborador se recusa e repassa suas tarefas, isso pode ser um problema. Sim, ele se recusa a passar. Por quê? O medo de perder. E aí vou entrar no... Respondi, Hernandes?
Não falei que é um embate, gente. Nós vamos ficar aqui, seu Luiz, no próximo Nota de 10, liderança, nós vamos fazer um professor, 10. workshop. Vamos fazer um intensivão de liderança. Você sabe, domingo, gente. Então, assim, e quando o líder problemático é a causa dos conflitos? Aí é uma decisão estratégica. Eu vou manter uma pessoa que está afundando a minha empresa só porque ela tem conhecimento técnico, tá? E assim, e vou falar uma coisa, quando você dá um LX nessa pessoa, quando você põe essa pessoa para oxigenar o mercado, vocês veem que ela nem fazia tanta falta assim. Antes de eu entrar em reunião com vocês, eu estava em reunião com um cliente meu, e ele falou, fulano, que é o líder dele, operou o braço e tudo, e agora eu vou ter que concordar com você. Se eu mandar ele embora, ele não vai fazer a menor falta. Ele falou que a equipe está trabalhando melhor sem o líder, tá? Porque o pessoal não quer mais esse papel da liderança. E reconhecer que o líder é o problemático é responsabilidade do dono da empresa, é responsabilidade do RH, é responsabilidade de um trabalho de avaliação conjunta, é saber identifica onde é que tem mais problemas na empresa. Se sempre for naquele setor e o nome da pessoa sempre estiver no assunto, gente, pode ter certeza. Cristal colocou que muitas vezes o líder problemático também tem um lado positivo, e daí muitas vezes este acaba sendo levado mais em consideração. E aí, o que eu faço, Cristal? Trabalho esse líder problemático. Qual o problema que ele está causando? Aí eu vou fazer um trabalho de desenvolvimento dessa pessoa. Vale a pena ele estar aqui? Ah, ele tem um lado positivo. Ok, põe a balança. Se o positivo ele está um pouquinho a mais que o negativo, ou se está assim o negativo lá em cima, está na hora de rever conceito. Eu não sou a favor de demissão, gente. Eu acho que as pessoas elas podem ser transformadas. Eu realmente acredito nisso. Mas tem gente que a gente realmente acredita que ela precisa dar uma oxigenada no mercado, tá? Não tem conflitos quando o líder tiver uma garantia abertura com os liderados, pedir opinião dos outros sem penalizar a diferença que está ligada à diversidade, mostrar interesse por outros pontos de vista, observar comportamentos e perceber atitudes, não aquele olhar míope só dos preferidos, verificar a coerência entre a comunicação verbal e não verbal, e tem líder que se encanta com uma bela fala, mas as atitudes, não observa que as atitudes são contrárias a isso. Houver maturidade para respeitar as diferenças, estiver seguro e conhecer a si mesmo. Se um líder está seguro das suas convicções, das entregas que ele tem que fazer, ele vai conseguir evitar conflito. Não misturar aspecto político, religioso, econômico, cultural, social, étnico. Quantos problemas vocês tiveram nas empresas agora por conta da eleição? Tem gente que vai ter que fazer jantar de família sozinho, né? Porque de tanto problema que teve. Não vai haver conflito quando as pessoas souberem que não são donas da verdade, quando ver crescimento nas opiniões e posicionamentos diferentes, ter consciência que a unanimidade é difícil, e segundo Nelson Rodrigues, ela é burra também, né? Imagina se todo mundo gostar do verde no mundo, o que vai ser do vermelho, amarelo, azul e etc. Não vai ter conflito quando tratar as diferenças com cuidado e souber separar pessoas de pontos de vista. Sobre diferenças, eu vou colocar um slide sobre diversidade nas organizações. E aí, em relação à liderança, motivação e comprometimento, eu queria que vocês refletissem sobre essas 4 perguntas. Quais são as suas atitudes positivas e negativas enquanto líderes? O que vocês estão tendo de positivo e negativo na liderança? Quais os comportamentos de vocês enquanto líder? Essas perguntas elas são respondidas naquelas 2 primeiras que eu fiz também, né? Por que eu sou líder, que tipo de líder eu sou? Quais são as atitudes e comportamentos que você espera dos seus liderados? E essas atitudes e comportamentos são claras para eles? Vocês deixam claras o que vocês esperam? Uma das coisas que eu mais percebo nas empresas que eu atendo, muitas vezes um chefe, um dono de empresa, ele fica assim, por que fulano não faz nada? Por que fulano não sei o quê? Daí eu pego aquele fulano e vou conversar especificamente com aquele fulano. E aí começa aquela conversa toda, né, a abordagem ali. E qual o seu papel aqui dentro? Um dia um funcionário me respondeu o seguinte, Mara, eu estou na empresa há 4 anos e meio, cada dia eu faço uma coisa. Cada dia, quando eu estou começando a engajar uma coisa, eu sou mudado de função, é pedido para mim uma outra coisa. Então, a pessoa não sabe o que é esperado dela. Por isso o feedback, por isso as reuniões de alinhamento. Tá? Eu faço coaching empresarial e eu estou atendendo executivos de uma empresa lá de Manaus. Né? E atendendo pessoas, eu estou fazendo um trabalho de coaching executivo,
com algumas pessoas de uma empresa de Manaus, que os gestores querem promovê-los a líderes. E a gente fez um alinhamento, o que se espera, o que você precisa melhorar. Então, sentem com quem aqui é dono de empresa, sentem com os líderes de vocês e falem o que vocês esperam. E peçam que os líderes façam isso com os colaboradores. Dessas 4 perguntas, a que mais me impacta aqui, tá, é a última. Quais são as atitudes e comportamentos que você está inspirando nos seus liderados? Vocês já pararam para pensar nisso? O que vocês inspiram nos liderados de vocês? Olha a pergunta da lápide, né? Alguém já parou para pensar nisso? O que vocês estão inspirando nas pessoas? Produtividade, autonomia, liderança? Porque é o seguinte, a forma mais eficiente de conquistar a cooperação e o comprometimento do outro é entrar no mundo dele. Eu preciso entender, esse é o papel do... Opa, peraí que chegou um chat aqui. Liderança pelo próprio exemplo. É isso aí, Hernani. Né? É assim, só que eu estou inspirando, peraí que eu tenho que pegar a canetinha. Adoro essas canetinhas do Zoom, gente. As atitudes que eu estou colocando aqui é liderar, eu estou liderando pelo meu exemplo, eu estou sendo um exemplo de líder, né? Porque quando essa frase, autor desconhecido, que a forma mais eficiente de conquistar a cooperação e comprometimento é entrar no mundo dele. Não é o colaborador que tem que vir para o nosso mundo enquanto líder. Nós, enquanto líderes, temos que ir para esse universo e entender a fala deles. Tá? Eu liderei lá no Martins 120 pessoas no armazém. Só tinha uma mulher que era minha auxiliar administrativa. Dos outros 119 eram homens, a maioria jovens, muitos primeiro emprego. Tá? Era muito difícil de funcionário chegar e perguntar como é que ele ia ter a primeira relação dele, porque não tinha mãe. Olha isso, gente. E na época eu tinha 30 anos, foi 18 anos atrás. Olha qual o papel do líder. Porque uma liderança de sucesso e com gestão de conflitos, ela é uma liderança inspiradora, ela é uma liderança colaborativa, ela é uma liderança que tem uma boa comunicação, é uma liderança de organização, é organizada, cada um sabe quem é quem, tá? Ela é uma liderança que tem foco, ela celebra cada conquista. Parêntese para a celebração. Qual foi a última celebração? Qual foi a última conquista que vocês celebraram dentro da empresa com a equipe de vocês? Ou vocês nunca fizeram isso? Batemos uma meta, legal, fez mais que obrigação. Qual foi a última celebração que vocês fizeram enquanto líderes com a equipe? E a celebração, gente, está falando de festa, não. É celebrar mesmo, nós somos bons, nossa equipe é massa, a gente arrebenta mesmo. O líder ele tem que ter essa energia, tá? Ele tem que saber delegar, porque daí ele vai estar preparando o nosso próximo slide. Ele tem que ter autoconhecimento para saber até onde ele pode ir. Sabe que ainda é explosivo? Aconteceu uma situação, fala assim, daqui a pouco eu volto para falar com você. Sai, pensa, esfria a cabeça, põe a aguinha na boca para não soltar besteira. Quando tiver calma, engole a aguinha e volta para conversar com a pessoa. Tem que ter inovação na liderança. Tá? Eu tenho que buscar novas formas. E tem que ter inteligência emocional. Porque antes era líder para liderados. Hoje, o líder ele prepara líderes para ele poder galgar o próximo nível. O Marcos colocou impor e distribuir responsabilidades ao colaborador, aumenta a autoestima, a confiança, ele se sente mais produtivo. Eu só trocaria, Marcos, a palavra impor. Eu colocaria dar responsabilidades, né? Porque a imposição muitas vezes fica assim, vem goela abaixo, né? É assim, chamar para a responsabilidade esse colaborador com as responsabilidades para ele. Isso aqui é seu filho. Você vai cuidar dele, você tem que entregar. Porque nós vamos estar preparando líder para líderes. Tá? Se liberta desse negócio que a pessoa vai pegar o seu lugar, gente. Se tiver que pegar o lugar, ele vai pegar. Olha o abacaxi. Tá? Porque aí o líder, quando ele tem essa liderança, ele faz a gestão de conflitos, ele trabalha a diversidade nas organizações. Tá? Hoje, quantas pessoas diferentes tem na equipe de vocês? Hoje nós temos religiões diferentes. Quantas religiões existem no Brasil? Quantos times? O único que tem que ser respeitado é o Flamengo. E não vou falar do time de Curitiba do coração, não. Aí do Paraná do coração, não, senão vai dar briga. Posso falar lá do Rio Grande, sou Inter. Tá? Meu sofrimento quando o Flamengo e o Inter jogam, Diego, você não tem noção. Então, a diversidade, ela está na questão sexual. Hoje a gente tem um universo, por isso que essa garotada mais nova,
Esses dias eu escutei minha filha falar assim, é fluido. O que é isso? E a gente, quanto líder, tem que lidar, porque são as pessoas que a gente está recebendo nas organizações. E aí, vamos lá, uma pessoa como eu, que tem quase 50 anos, algumas coisas vêm com a questão dos valores. Só que, enquanto líder, eu tenho que passar por isso e entender como administrar essa gestão, tá? Essa diversidade. Muitas empresas de vocês têm Varmengo. Gostei disso, Marco. Varmengo, não. A gente tem a questão dos portadores de necessidades especiais, né? Os portadores de deficiência, que algumas empresas têm que ter. Isso nas diversidades, muitas pessoas não sabem trabalhar. Recebem, por exemplo, uma pessoa idosa, ou recebem um cadeirante, ou recebem um portador de síndrome de Down, né? E não sabem como inserir essa pessoa no ambiente. Aí eu começo a gerar conflito. Se vocês têm a obrigatoriedade de receber essas pessoas, e isso gera diversidade na empresa, tá? A tropa é o espelho do líder, um ótimo exemplo militar que funciona fora do quartel. Não sei qual é o nome disso daí, mas porque está iPhone, eu concordo, iPhone, né? Tanto que a gente tem aí a Arte da Guerra, que é um exemplo até hoje sobre essa questão de liderança. Talvez os melhores livros, mesmo quando ele corta a cabeça ali da concubina do rei, a gente hoje traz para uma outra interpretação. Mas voltando à questão da diversidade, vocês, enquanto líderes, nós, enquanto líderes, temos que saber respeitar essa diversidade. Aí, o que a gente faz com os nossos valores, os nossos conceitos, os nossos preconceitos, a gente deixa na caixinha, tá? Veste a roupa da empresa e vamos fazer o nosso papel. Só que, assim, a gente tem que ter os valores da empresa respeitados. Quais são os valores da empresa de vocês? Tá? Porque aqui na diversidade, a gente está indo para a reta final, porque não há líder solitário, gente. Se um líder ele acha que ele está no topo e que está tudo bem, ele vai ficar por lá sozinho, não tem. Olha ali, ele cai. Um líder, ele só é líder porque ele tem uma equipe. Um líder, ele só consegue praticar e exercer a liderança dele porque ele tem uma equipe, porque ele está preparando outras pessoas e certamente tem um líder por trás dele. Quando eu coloquei ali gestão e cultura, se uma empresa ela não tem uma gestão muito definida, se ela é uma gestão de liderança ou perfil de gestão, ela não tem os planos, o planejamento estratégico. Semana retrasada, nós até trabalhamos com planejamento estratégico com Sincades, né? Aqui no estado. Então, assim, a gente falou um pouco de liderança. Eu tenho planejamento estratégico, se eu não tenho líderes para para poder executar o meu planejamento estratégico, se a minha liderança não faz, não adianta. Então, eu tenho que preparar a liderança para gerir os conflitos, para minimizar os conflitos, porque conflito não é uma coisa ruim. É ruim quando ele não é trabalhado e ele vira um debate, quando ele vira um problema mais sério. O conflito ele é interessante, ele é saudável, que são as ideias diferentes. Só que tem líder que se isola e não sabe lidar com isso. Não tem líder solitário. As pessoas que se isolam, que têm uma equipe, elas não passam de chefes. O líder, ele está todo dia ali, ele é o cara do vamos, né? Essa imagem aqui embaixo, tá vendo? O chefe, ele manda, o líder, ele traz sucesso. Esse piquititito aqui com a bandeira, tá? Porque o líder, e isso a gente consegue como? Através da inteligência emocional na liderança, o equilíbrio da razão e da emoção. O líder inteligente, ele comete erros e se responsabiliza por ele. Ele consegue ficar neutro nas situações de conflito sem tomar partido, que é uma fala que teve aqui no chat, né? Ele não tem o favoritismo, ele é o CNPJ, ele é neutro. Ele não externaliza seus problemas. Gente, tem uns líderes que às vezes a gente chega e fala assim, está tudo bem, tá não, dona Nara. Nossa, estou com tanto problema, tanto problema, tanto problema. E ele passa esses problemas pessoais para a equipe como um todo. Né? E aí o pessoal fala assim, eu já tive líder, gente, dentro de empresa, falar assim, eu já não estou bem, que eu fui traído, eu ia usar o termo que ele usou, né? Mas não, eu fui traído pela minha mulher. Então, não estou bem, ninguém conversa comigo hoje. Eu já vi líder chegar alcoolizado dentro da empresa, tá aí funcionário falar, não fala nada comigo não, que hoje eu não estou bom não, estou de ressaca. Então, isso não é o papel de um líder. Então, uma pessoa dessa não tem que estar na liderança, ou ela tem que ser trabalhada para isso. Um líder inteligente produz grandes líderes, tem um alto senso de propósito, ele sabe por que eles têm que estar ali, as entregas que ele tem que fazer. Ele é autêntico e honesto,
ele faz com que as pessoas passem de um mero objeto de execução para o sujeito da situação, ele mostra a importância das pessoas. Tá? Ele usa a sua posição para servir e não para ser servido. Tem líder que senta em berço esplêndido, só fica assim, uvas, água, café. Não, o líder inteligente, ele serve as pessoas. Em que eu posso te ajudar a melhorar? Em que eu posso ajudar que a sua atividade seja feita de forma melhor? E diz que fomos nós que fizemos. Primeiro, ele comete erro e se responsabiliza por ele, mas tudo da equipe, ele diz, fomos nós que fizemos. Opa. Eu queria que vocês pensassem sobre essas frases que eu vou colocar aqui sobre vocês enquanto líderes. É porque acaba que eu não vejo o slide seguinte, né? Vocês são acessíveis mesmo em momento de estresse? Respondam sim ou não para essas questões que eu vou colocar, tá? Vocês se sentem confortáveis em tomar decisões importantes? Vocês são responsáveis, se sentem responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso da equipe? Ou só pelo sucesso? O fracasso é problema deles? Vocês reconhecem quando estão errados e se desculpam quando é necessário? Vocês buscam aprimoramento profissional para sempre melhorar o trabalho da equipe? Tá? Opa, peraí. Vocês incentivam a equipe a se desenvolver profissionalmente sem ter medo de que se tornem melhores que vocês? Se vocês responderam sim para todas ou para a maioria, vocês estão no processo de liderança. Tá? Vocês já estão como bons líderes. Essa última frase, sem ter medos que se tornem melhores que eu. Lembra do líder que eu preparo para líderes? Sim, 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 sim. Adoro esse monte de sim, 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 sim. É isso aí, gente, porque um líder, ele está aí, ó, ele é acessível, ele se sente confortável para tomar decisão importante, ele não tem medo de errar. Né? Mesmo que ele tenha medo, ele vai com medo. Ele é responsável pelo sucesso ou fracasso da equipe. Ele sabe quando está errado e pede desculpas. Tá? Isso mostra aquela característica da humildade. Né? Ele está sempre se melhorando, tá? E buscando também o melhor do trabalho para a equipe. Ele incentiva a equipe sem ter medo de se tornar melhor. Ok? Mara, Aí, oi! deixa eu fazer uma colocação. Como é que é? Quem é, gente? É o Hernandes. Sou Tá. eu. Tudo bem, Mara? Oi. Uma curiosidade, Mara. Vamos falar um pouquinho nesse exemplo bem a calhar, né? O líder dos líderes, né? É minha visão particular, né? Pelo amor de Deus, sem ferir sentimentos, né? Eu sinto hoje uma ausência do presidente das empresas. Sabe, ele descer no organograma. Não, sinceramente, o presidente como garoto. Eu adoro quando o presidente é o garoto propaganda. Pelo menos ele está descendo no mundo real, né? Eu sinto essa falta hoje do presidente descer no organograma e ele liderar pelo exemplo, né? Aí sim você tem valores, né? Sendo passados, né, no organograma. Uhum. Eu também sinto uma ausência muito grande do RH. Eu não sinto o RH na função estratégica de passar na cadeia de suprimentos na empresa como um todo. Uhum. É isso. Mas aí, Hernandes, eu vou finalizar aqui, já volto para responder a sua pergunta, tá? Só um minutinho. Pessoal, a gente tá no quase. Vamos lá. Então, e tudo isso, eu peço para vocês serem o seguinte, seja uma solução, não um problema. Tá? Os líderes, eles têm que ser solução das operações das empresas e não o problema. Porque liderança não é sobre títulos, nem cargos, nem hierarquia. É uma vida que influencia a outra. Essa frase do John Maxwell é uma das frases que eu carrego para mim como liderança. É como a gente influencia a vida do outro. Tá? Através dos exemplos. Eu vou dar um exemplo para vocês, a minha filha. A caçula, ela começou a fazer arquitetura, detestou, ela falou assim, mãe, sabe por que eu não gostei de arquitetura e fui fazer administração? Porque eu vejo como você tem paixão pelo seu trabalho. E isso me influenciou. Tá? Vou preparar para ver se ela continua com a empresa, mas está tudo bem. Então, a liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquias, é uma vida que influencia a outra. Tá? E respondendo ao seu comentário, Hernandes,
Muitas vezes as empresas elas não têm um RH, elas não sabem qual é o papel de um RH. Eu sei que tem vários gestores de RH aqui. Acham que RH é fechar folha, fazer ponto, dar advertência e só contratar, pegar um currículo, olhar de qualquer jeito e colocar para dentro. O papel do RH, olha a câmara de RH aí, Aline, vou vender a câmara de RH agora, nós vamos encher esse povo, um monte de ficha aí. Ó, a Cristal fez um coraçãozinho. Gente, eu divido a empresa num corpo humano, vocês vão me achar meio esquisita, tá? Comercial é o coração, porque pulsiona o dinheiro todo ali e entra o dinheiro. O financeiro é o rim, ele filtra esse dinheiro que entra. O RH são os pés de uma organização. Se ela não tem uma estrutura bem sólida, com pessoas bem carregadas, com pessoas bem selecionadas, tá? Fica difícil. Uma empresa ela é feita de pessoas, de produtos ou serviços e de processos. Por que eu, Mara, uma pessoa extremamente de finanças, uma pessoa da área bem técnica mesmo, por que eu fui estudar pessoas? Porque as empresas só têm resultado com o quê? Pessoas. Eu fiz uma live há 2 semanas atrás com uma gestora de RH e eu falei, as pessoas só geram resultados através de pessoas. Tá? A gente está escrevendo um livro aqui que é compartilhado, eu fiquei com um capítulo que é falar a importância das pessoas no resultado das gestões, da gestão, o papel do líder no resultado, a liderança efetiva. Eu estou escrevendo sobre liderança no papel dos resultados. E o que você falou, Hernandes, assim, muitas vezes a empresa tem um RH, só que o RH não pode trabalhar. Tem um monte de RH aqui que eles vão concordar comigo. No Rio, não, Cristal. Tá? O RH não pode trabalhar e fazer o papel dele. Você falou que não tem a representatividade do gestor. Do presidente. Sempre foi assim, vem de uma cultura, e isso acaba sendo trabalhado. Muitas vezes o RH ele quer desenvolver liderança, aí entra o conflito com os diretores da empresa, com os donos, né? Então, nem estou usando o termo presidente, porque são vários níveis de empresa. Isso está atrelado aqui à cultura. Tá? Então, a gente começa por onde a gente pode fazer. Qual é a cultura da empresa? Se as empresas elas não têm uma cultura bem definida, elas não sabem o que elas entregam, quando a gente faz planejamento estratégico, a gente fala assim, qual é o negócio da empresa? Quando a gente está tratando da identidade organizacional. Porque é através do negócio da empresa que eu vou desembolar todo o resto. Tá? Pega o negócio, por exemplo, da Disney, fazer as pessoas felizes. Esse é o propósito da Disney. Tem a missão de todo mundo se sentir criança. Então, a partir dela, desenvolve as lideranças. Na Disney não tem gente triste. O treinamento Disney de encantamento de cliente, como eles preparam as lideranças deles, é uma coisa incrível. Por quê? É isso que faz com que ele seja o maior parque do mundo. Tá? E é caro. Aumentou de novo o ingresso agora. Toda vez que eu penso em aumento o ingresso, eu desisto. Então, vai ficar para o ano que vem de novo. Mas, assim, brincadeiras à parte, isso é alinhamento de gestão. Quando eu tenho um planejamento estratégico bem definido, com as entregas que eu quero, o que eu espero de cada líder, quando eu tenho um plano de cargos e salários bem definido, com uma estrutura organizacional, eu consigo trabalhar melhor a liderança. Se eu puder deixar aqui recomendações para vocês, quem tem líderes, façam um PDL, que é o Programa de Desenvolvimento de Líderes, tá? Trabalhem essas pessoas. Só que vocês vão trabalhar essas pessoas com o seguinte, antes de fazer o PDL, junta a alta gestão da empresa e fala o que nós queremos da empresa, o que nós queremos para essas pessoas. Tá? Não tem um RH. A gente pega o DP e ajuda o DP a ser RH, investe num treinamento de recursos humanos, o Sinca faz, as federações têm, tá? Procurem um profissional para fazer uma consultoria para vocês na parte de RH, estruturando um RH para vocês. Uma outra questão, implantem na empresa o programa de reuniões de liderança semanal. Vocês têm isso na empresa? Todos os líderes se reúnem uma vez por semana para bater um papo, um saber como é que está o setor do outro? Mara, mas não tem nada a ver um setor com o outro. Claro que tem, gente, é um órgão. Se o pé não tiver, o coração não tiver, a Sinara falou que tem. E traz resultado, né, Sinara? Tem empresa que os líderes nem sabem qual é o papel do outro. Aí, como é que eu vou gerenciar conflito? Como é que o RH e o financeiro vão gerenciar conflitos sem saber o que está acontecendo na produção? Tá?
E por aqui a gente vai se despedindo. Né? Eu Legal. passei uns minutinhos aí, porque nós começamos um pouquinho depois também.